Boa noite, me chamo Nivaldo Pedro de Oliveira, eu sou aluno do curso de especialização Tecnologias Digitais em Ambientes Educacionais e nesse curso a gente está na disciplina de produção e edição de vídeo de telespectador a youtuber, né? E disciplina essa ofertada pelo professor Daniel, ofertada não, ministrada, né? Pelo professor Daniel Duarte Costa. E como desafio aí da proposta é que a gente pudesse desenvolver aí um domínio sobre a ferramenta do storyboard, acredito que essa é a pronúncia, mas nesse aspecto eu quero trazer como padrão de relevância que é uma ferramenta que traz um grande benefício para o nosso contexto educacional, principalmente porque a gente trabalha muito com o público da educação especial inclusiva, né? Então eu pensei em preparar uma oficina com base num planejamento, né, para lidar com professores, e a gente preparou aqui, dentro das nossas condições reais e domínio da disciplina, da ferramenta, o nosso material para exposição. Então, assim, o que eu posso dizer? Que é uma ferramenta, esse storyboard, né? É a ferramenta que, de fato, traz uma ilustração, né? Vai levar o profissional a desenvolver a habilidade do desenho, que, consequentemente, vai facilitar o processo para o estudante com deficiência, né? Claro, porque o aluno com estudante com deficiência, ele vai trabalhar muito na questão do visual, né? E independente do que o professor que ele, do assunto que o professor esteja trabalhando, independente do componente curricular que esse aluno esteja inserido ali no ensino regular, ele vai poder visuar por meio de trabalhos criados e elaborados aí pelo professor de uma maneira adaptável, né, de acordo com as realidades da escola também e as condições reais da sala de aula, né, o professor ele vai poder propor para esse aluno, né, contexto histórico, contexto narrativo, e com base nisso ele traz uma sequência de eventos que facilita o processo de aprendizagem do estudante com deficiência, né? Sem falar que um filme também ele pode ser ricamente interpretado para facilitar o aprendizado do estudante. E, em especial, o estudante com deficiência, as animações e os vídeos vão ter um efeito muito poderoso. Então, assim, a gente acredita que é aquela ferramenta que precisa ser planejada, usada em sala de aula para poder visualizar, né, a história antes da produção, para que de fato o professor domine essas ferramentas, para que permita de fato com que a turma a qual ele vai ministrar a aula, ele consiga fazer um bom desenvolvimento. Então, eu penso dessa forma. E como prática pedagógica, a gente desenvolveu aqui uma ferramenta, ainda utilizando a ferramenta Stamboard, né, e Storyboard, melhor dizendo, desculpem. E, consequentemente, a gente está trazendo aqui uma criação nossa, bem simplória, mas pensada no contexto da educação especial inclusiva, né? Porque a gente sabe que o contexto da educação exclusiva, hoje, ele está presente na nossa vida. Eu coloquei aqui uma ilustração de uma escola, né? Coloquei Escola Saber Mais, um título fictício, tá certo? Coloquei aqui um estudante com deficiência, tá? Coloquei um segundo estudante sem deficiência, mas também privei aqui em colocar dois personagens a mais, né? O cachorrinho aqui que pode acompanhar e é um grande amigo da criança, né? A gente sabe disso, até mesmo dos adultos, né? E um processo de experimentação aqui, né? É uma questão da lei do movimento aí que a gente pode deixar claro. Não tentando. Enfim, eu usei a criatividade com base nesses personagens, porque assim, a ferramenta em si, eu não fiz como é que eu posso informar? Eu não fiz assinatura, né? Então, assim, muitas das ferramentas estavam bloqueadas. Esse contexto bem aqui, ó, é sinal de que a ferramenta ela não pode ser usada, né? Só se eu fosse assinante. E como eu estou fazendo experimento 0800 aqui no, 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 no aplicativo ó, no programa, então eu consegui chegar nessa simplorização aqui da nossa atividade, mas foi utilizado sim muitos recursos, né? Dentro destes a gente pode trazer os recursos de caixa de diálogo, levando aí a atividade para um processo de ilustração. Eu tentei trazer uma ideia de um planejamento para o professor,
aprender a usar a ferramenta para que ele possa pegar o conteúdo dele e consiga inserir de uma maneira igual ou até melhor do que a que eu estou preparando, né? Nesse momento, que eu preparei na realidade nesse momento. Então, assim, a ideia é levar o professor até um pouquinho da prática de uso dessa ferramenta. Então, a gente tentou explanar e colocamos aqui como tema, né, que é o contributo das tecnologias assistivas como práticas educacionais inclusivas, e a gente continua trabalhando aqui na ilustração do solzinho, da criança com deficiência e, claro, o papel aqui do professor nesse meio termo todinho, porque o professor ele traz ali um objetivo, né, que é refletir sobre a importância da acessibilidade e como as tecnologias assistivas podem facilitar o processo de aprendizagem. Então, quando a gente pensou nesse contexto avaliativo, a gente quer levar para o professor uma etapa primordial, que ele aprenda a dominar essas ferramentas e assim ele consiga, né, desenvolver o seu conteúdo, porque particularmente para mim esse é o desafio, aprender a dominar essas ferramentas e inserir meu conteúdo para que de fato eu consiga trabalhar como estudante que está inserido na minha turma, tá? No ensino regular. Então, foi algo pensado bem simplório, mas assim, com o significativo de atingir o final, que é o domínio para isso. E nada melhor do que trazer duas coisas aliadas a uma, que é o professor aprendendo a usar a ferramenta e, ao mesmo tempo, o professor aprendendo a planejar com essa ferramenta para poder inserir ali um conteúdo curricular que atenda às necessidades daquele aluno com deficiência que está inserido no ensino regular. Mas, claro, eu friso, essas ferramentas, essas atividades adaptadas para o aluno, ela pode ser compartilhada com todos os outros demais alunos. Vai depender muito, que modifica muito, é a etapa em que o aluno se encontra, né? Então, isso vai ser o desafio para o professor, porque se for educação infantil, facilmente qualquer atividade pode ser desenvolvida com eles. Se for anos iniciais, já tem ali uma proporção melhor de ser desenvolvida também, mas no ensino médio é que a gente já traz ali uma particularidade de inclusão mesmo, né? Mas isso não descarta que os demais possam participar também, desde que haja um planejamento prévio para todo o processo, tá? Que é o que a gente acredita muito nisso. Aí, como conteúdo aqui, a gente agregou e colocou como tipo de tecnologias assistivas, software, dispositivos e aplicativos. Como metodologia, a gente pensou em usar o projetor de multimídia com o computador para justamente exibir, né, a ferramenta, apresentar algum conceito sobre a ferramenta, as características da ferramenta e, consequentemente, por meio da internet, levar os professores aí a pesquisar, né, sobre exemplos práticos de tecnologia assistiva, conhecendo outras atividades, outras ferramentas que possam ser avaliadas nesse processo. E claro que dentro desse contexto, a gente precisa levar em consideração que o estudante que está inserido no ensino regular, ele precisa ter e receber essas atividades adaptadas, para que de fato ele consiga desenvolver o seu potencial, tá bom? E em relação ao contexto avaliativo, para esse plano e para essa formação continuada docente, a gente pensou no contexto avaliativo, que é o engajamento, discussão sobre a aplicabilidade das tecnologias assistivas no contexto educacional. Então, assim, se o professor ele confiou, não confiou na tecnologia, que ele apresente, claro, o seu reflexo aí de dificuldades, né? E sempre mostrando que a gente usou aqui algumas ferramentas que facilitaram o nosso processo, tá? E todas essas ferramentas, elas foram exclusivamente exploradas no contexto do storyboard, tá? Então, assim, e de acordo com a proposta do professor, era justamente que a gente pudesse aprender e desenvolver um pouquinho a praticidade dessa ferramenta e com isso criasse um vídeo e, consequentemente, eu estou aqui gerando esse vídeo agora por meio do software PowerPoint e a gente vai gerar o link, vamos colocar no YouTube compartilhando aí e eu vou pegar este link e colocar aqui na minha atividade, tá bom? Vou ainda fazer um relatório reflexivo sobre as minhas dificuldades em relação ao uso da ferramenta, né, em relação ao domínio da ferramenta, o que foi confiável, o que não foi confiável para mim, e com base nisso eu vou fazer a apresentação e o compartilhamento no AVA, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem, que é onde vai estar publicado tanto o relatório
tanto o relatório final quanto o vídeo também, ok? Além de disponibilizar o link do vídeo, eu vou estar disponibilizando também na atividade, porque quem puder ter acesso vai poder acessar diretamente pelo link postado no AVA ou ler o material reflexivo que eu construí e, consequentemente, acessar o link, tá certo? Aí os critérios de avaliação que foi pedido aí pelo professor, a gente tentou atender, né, com a clareza, a coerência do retorno, do roteiro do nosso storyboard, né? Em relação à justificativa, a gente pensa que o tema a qual a gente escolheu, que é a formação docente para as práticas inclusivas, que de fato ele traz uma relevância bacana, porque trabalhar com a inclusão não é fácil, né? E em especial na atualidade a qual a gente está vivendo. Né? Então a gente acredita que essa adequação, né, da prática pedagógica para o uso do programa, o aplicativo, ele possa facilitar bastante, né, o contexto aí da prática do professor. E a gente acredita atender o contexto proposto também aí pelo professor. Em relação à execução técnica, o domínio das técnicas e a capacitação e a edição foram bem dificultosos para nós, mas conseguimos aí fazer o mínimo possível, né? E a qualidade visual e sonora eu acredito que está bom, embora aqui na rua esteja passando os carros, mas eu estou em um ambiente isolado, fechado, longe de qualquer ruído, está certo? Para que de fato fique bem visível. Eu tenho algumas falhas na minha dicção devido a um AVC que eu tive, mas ainda estou no processo ainda de reestabilização. Mas a gente conseguiu aqui, de vez em quando enrola assim umas palavras, né, umas letrinhas básicas, mas a gente está tentando já corrigir isso por meio de atendimentos, tá certo? E eu acredito que eu tenha atendido a perspectiva da atividade. Então, só quero agradecer e desejar a todos uma boa noite, um bom descanso a quem assistir este vídeo, independente de quem tiver acesso a ele, seja no diurno ou noturno.